Meus amigos, tudo bem? No vídeo anterior, eu falei um pouco sobre a polarização de Lula versus Bolsonaro, o que a gente esperar de uma terceira via, se é que vai surgir. Vocês podem acompanhar no meu link aqui do YouTube que vai aparecer para vocês verem a primeira parte. Nessa segunda parte, a gente gostaria de considerar quais os desafios que, sejam quais forem os governantes que ganharem as eleições de 2022, nós teremos posterior a isso. E a gente vai falar um pouquinho de alguns índices para vocês terem uma ideia dos desafios que tem pela frente, os governantes e a gente que precisa acompanhá-los. Eu puxei alguns índices aqui da internet, de fontes confiáveis, e eu quero falar um pouquinho para vocês, para a gente fazer essa reflexão juntos. Taxa de desemprego, fonte do IBGE. Em 2015 era 6,4%, em 2017, 11,9%, em 2019, 12,8%, em 2021, 14,1%. Ou seja, em 5 anos dobrou o número de desempregados. Depois tem a dívida externa em bilhões de dólares, a fonte é Moody Index. Em 2000, 200 bilhões, 10 anos depois, em 2010, 273 bilhões. 10 anos depois, em 2020, 547 bilhões de dólares. Variação nos últimos 10 anos, só para ter um comparativo, também dobrou a nossa dívida externa. O crescimento do PIB per capita, fonte FMI e IBGE. Taxas médias reais anuais de 2011 até 2020, os últimos 10 anos. Brasil teve um crescimento negativo de menos 0,6%. O Chile, mais 0,8%. O Peru, mais 0,8%. Estados Unidos, mais 1%. Índia, 3,6%. Ou seja, esses indicadores, durante esses últimos 10, 20 anos, foram para todos os países no mundo. Todos atravessaram crises, todos atravessaram pelo coronavírus, estão atravessando agora também. E o Brasil teve o pior desempenho no PIB per capita. Portanto, são coisas que a gente precisa ficar bem atentos para a gente observar o que os próximos governantes terão de desafio para enfrentar esses números e melhorar a condição de vida do brasileiro. Os próximos governantes terão que ter algumas ações importantes. Algumas delas dizem respeito à construção civil. Tem que ser incentivado a construção de habitação popular. Isso gera emprego direto e indireto e rapidamente no país. E está parado. Tem muita gente procurando sua casa própria popular, querendo oportunidades de ter o seu cantinho e os programas estão todos parados, seja no governo federal, governo estadual. Aliás, a gente precisa começar a cobrar desde já para que esses programas estejam na pauta dos próximos presidenciáveis e candidatos a governador do estado de São Paulo, por exemplo, a questão da habitação. Se a gente não fomentar o emprego através da construção civil, em especial habitação, nós não vamos conseguir ter uma política de geração de empregos. Outra questão diz respeito à desoneração da folha de pagamento. Não dá para as empresas ficarem com os encargos tão grandes quanto elas têm hoje e fazer com que isso dê certo. Nós precisamos desonerar, garantir os direitos do trabalhador, claro, não dá para também liberar tudo, a gente precisa preservá-los, mas precisa desonerar a folha de pagamento para que isso possa incentivar a contratação de mais pessoas. E também, por exemplo, adotar uma política com relação ao preço do combustível. Não pode deixar a Petrobras ficar tendo lucro em cima de lucro, repartindo isso para os seus acionistas, embora o maior acionista seja o governo brasileiro, mas os acionistas do capital privado também estão levando bilhões e acabam levando toda essa riqueza embora e nós pagando uma gasolina, um combustível muito caro. Isso não dá mais. Se não tiver uma política adequada, os próximos governantes não apresentarem propostas de fato para a gente estabilizar o preço dos combustíveis, por exemplo, não deixar mais a inflação crescer, nós teremos sérios problemas de desemprego e a economia não vai retomar o seu crescimento rapidamente. Bom, mas enfim, eu fiz essas considerações
para a gente poder entender o cenário daquele vídeo que eu fiz anteriormente, que você pode acessar aqui no nosso canal do YouTube. E também estou fazendo esse fechamento para você entender que os próximos governantes no nível nacional e estadual precisam ter boas propostas e a gente precisa acompanhar. Me segue aqui, dê sua opinião e a gente vai trocando uma ideia e vez por outra batendo um papo por esse canal. Obrigado.